Bom, pessoal, nosso artigo dessa semana vai falar a respeito de relação entre o estilo dos pais e a procrastinação. Será que eu, estudante, posso jogar a culpa de eu ser um procrastinador devido ao estilo de vida dos meus pais? Será que isso influencia na minha procrastinação? É isso que a gente vai ver no artigo de hoje. Aqui está a revista. Aqui está o título da revista, tá certo? Aqui o ano de publicação, 2019. Aqui a data certinha, tá? E aqui os autores. Lembrando que o link vai estar lá na descrição. Então, bora pro paper. Bom, eles fazem uma introdução aqui a respeito de procrastinação, tarefas, falam um pouquinho da parte estudantil de uma maneira geral. O formato do artigo está até um pouco diferente do que, pelo menos, eu estou acostumado. Faz uma introdução um pouquinho grande, define o que seria o estilo parental, o estilo dos pais, tá bom? Seria a parte de como que os pais influenciam a crianças, por exemplo, eles ajudam no dever de casa, ficam ali do lado fazendo dever de casa com o filho ou não, enfim. E também o próprio comportamento dos pais. E aí eles fazem um background dessa relação entre o estilo parental e a procrastinação acadêmica. Aí faz a definição aí da terminologia, entra nos objetivos e vai para a parte que nos interessa, materiais e métodos. Bom, eles pegaram aqui os estudantes dessa faculdade aqui, tá bom? Faculdade de Ecologia Humana, lá da Malásia aqui, e eles escolheram os estudantes dos anos finais da faculdade, tá bom? Porque já foi provado aí que o level de procrastinação deles é maior quando comparado aos estudantes dos outros semestres ou anos. E aí, eles tinham lá nessa faculdade um total de 237 estudantes no ano final. E aí, de acordo aí, dizendo ele com a tabela, dizendo o autor, né, de acordo com essa tabela aqui, ó, desses outros autores, eles fizeram uma escolha de 148 estudantes, de 237. E aí, então eles pegaram esses 237, fizeram a randomização da amostra e puxaram os 148 primeiros, tá bom? E aí, como é que foi feita a coleta de dados de forma geral aí? Eles rodaram o questionário e esse questionário tinha três sessões, A, B e C. A sessão A aqui era a respeito do background das pessoas, coisas como se fosse uma anamnesezinha e performance acadêmica aqui, o CGPA. A sessão B era o questionário aí com relação à autoridade dos pais e do ponto de vista autoridade e disciplinariedade, né? Com a parte de educação, enfim, eles tinham que responder isso do ponto de vista quando eles eram crianças, né? Quando eles lembravam disso. E por último, a seção C aqui era o questionário a respeito de procrastinação. Aí ele fala um pouquinho de cada questionário. Quem quiser depois é só acessar o link do artigo que vai estar na descrição para ficar mais por dentro dos instrumentos, tá certo? A ideia é que a gente mostrar a relação. E a análise estatística, e ele vai falando da limitação aqui da pesquisa, da confiabilidade aí, dos questionários. E aí vai para a parte que nos interessa. Aí. Primeira parte é caracterização da amostra, que o que me chamou a atenção foi que a maioria das pessoas do estudo eram mulheres, né? 127 mulheres e 21 homens, né? 85% da amostra aí. E eles viram que, obviamente, existe 78% aí da amostra tem um elevado nível de procrastinação, mas isso já era esperado, que a gente
está trazendo aqui é: será que a relação desse comportamento parental afeta? E aí, vamos para a tabela que nos interessa aqui. Tabela 10, eles fizeram uma correlação para ver esse estilo parental com a procrastinação acadêmica. E olha só, o R deu 0,11, baixíssimo, e o P não deu significância, tá certo? 0,158. Então a gente já viu aqui que não existe associação entre o estilo parental e a procrastinação acadêmica, ou seja, seus pais, o comportamento de seus pais não afeta a sua procrastinação. Isso é culpa sua enquanto estudante, ou nossa enquanto estudante, porque eu também sou estudante, né? E aí eles viram o seguinte: dentro desse questionário que eles rodaram e pediram para eles responderem lá, a seção B, como se eles se lembrassem ainda da época de criança, eles viram se os pais eram muito rígidos ou um pouquinho mais mão leve, mais frouxa. E fizeram essa estratificação em 3 classificações, né? Aqui a gente vê a tabela 11, 12 e a tabela 13, as 3 marcadas. E viram aqui, bota do mais rígido, mais ou menos, e não tão rígido assim, mais tranquilo. E eles viram, será que isso afeta a procrastinação? E viram que não, o R aqui baixíssimo, não foi significativo, o outro aqui R baixíssimo, não foi significativo, e outro R aqui baixíssimo e também não foi significativo, tá certo? E aí tem os outros dados aí, depois quem quiser dá uma olhada. Então, a gente pode concluir o que com esses dados, com esses achados? Que o estilo parental não afeta a procrastinação acadêmica, ou seja, se você está procrastinando, a culpa é sua, não dos seus pais, e nem de como eles te criaram, se eles foram muito rígidos ou de uma forma muito solta, vamos por assim, tá certo? E aí é exatamente isso que os autores concluem. O estilo parental não influencia a procrastinação acadêmica. E aí, eles falam aqui que nessa fase final ali, dos alunos que eram a idade da amostra de 22 a 27 anos, está no início da fase adulta, né? E aí eles falam aqui, os autores falam que esse início da fase adulta, os pais ou o comportamento dos pais, o estilo parental não afeta, não tem um grande impacto nessas pessoas nessa faixa etária, tá bom? Aqui estão as referências do estudo e vamos lá para cima para finalizar. Então, a gente viu aqui que se você fica deixando dever, trabalho, estudo, revisar aquela aula para depois, a culpa é sua e não dos seus pais, que isso fique bem claro, tá certo? E se seu pai foi mais rígido contigo, foi mais de boa, isso também não afeta na sua procrastinação. A culpa é totalmente sua. Beleza? Então não joguem a culpa nos pais de vocês pelas suas procrastinações. Valeu!